Nosso bom dia a todos vocês que vêm nos honrar com a presença nessa manhã, especialmente as mamães que estão aqui. E também aproveitamos para endereçar esse bom dia às mães que estão em nossos pensamentos, aquelas que já passaram para o outro lado da vida e aquelas que se encontram aqui conosco no plano terreno, mas que por um motivo ou outro não estão aqui nesse ambiente, nesta hora. As mães que estão enfermas, as mães que estão em casa cuidando dos seus afazeres, as mães que estão nos vendo agora através da internet, que sejam muito abençoadas, muito iluminadas na caminhada. E quando iniciamos o nosso trabalho, a nossa atividade doutrinária, nós sempre recorremos a Deus, recorremos a Jesus, aos benfeitores da seara do Cristo. E hoje, particularmente, pedindo a Maria de Nazaré, mãe espiritual de todos nós, mãe do Cristo Jesus, que abençoe todas as mães, que dê a cada uma aquilo que mais necessitar nesse momento. E é com muita gratidão que, abrindo a atividade desta manhã e recorrendo a essa mãe amantíssima, nós pedimos que Jesus nos abençoe o trabalho de hoje, iluminando a todos que aqui estão e a todos que estão nos vendo ou nos verão mais tarde. Que as bênçãos do mais alto jamais faltem em nossas vidas, nos fortalecendo, dando-nos o amparo, o apoio, o fortalecimento para prosseguirmos a jornada. Nós temos na manhã de hoje, para nossa alegria, a presença do nosso irmão Sérgio Roberto Lezan. Empatamos nos dois primeiros nomes, Sérgio Roberto. E o nosso irmão ele não é velho, mas é um antigo trabalhador da seara espírita, exatamente na cidade de Major Vieira, onde labora junto à Casa Espírita, juntamente com a sua esposa, Sara, as suas filhas. E naqueles labores ele tem procurado oferecer o melhor de si para aquela comunidade. E também tem oferecido suas exposições nas casas espíritas próximas à sua cidade. E é com muita alegria que nós, como já dissemos, te recebemos nessa manhã, Sérgio, e deixamos o microfone à sua disposição. Que Jesus te abençoe na tua fala. Bom dia a todos. Vamos fazer um bom dia mais alegre? Bom dia! Isso é importante. Vamos alegrar um pouco o domingo, um domingo maravilhoso, né? Um domingo em que nós vamos falar sobre o tema que nos condiz, né? Honrai pai e mãe. É um tema apropriado para o dia de hoje. Sobre honrai pai e mãe. Há 3.500 anos, o Decálogo, Moisés já falava honrai pai e mãe, como está escrito no Êxodo. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20.
Então, Moisés, naquela época, onde libertou aquele povo judeu, né, os hebreus, do jugo dos Egito, 400 anos escravo, ele, no Monte Sinai, proferiu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, se vocês fazerem uma análise, o primeiro está falando a alusão a Deus, né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus, e falando da divindade. E chega ali quase no meio, honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Já dando naquela época a importância e a grandiosidade de ser mãe. E ali, nos demais, ele só diz o que isso não se deve fazer, né? Mas dando alusão a qual a importância da mãe em nossas vidas. Então, nós vamos ver ali, Allan Kardec, no capítulo 14, ele que nós consideramos a terceira revelação, Moisés a primeira, Jesus a segunda, e a doutrina espírita como a terceira revelação, aquela que Jesus já anunciou em João, que ele enviará um outro Consolador, que relembraria tudo que Jesus tinha dito e muito mais. E essa doutrina, em 1857, quando Allan Kardec, no Pentateuco, nos 5 livros, ele coloca no Evangelho, relembrando o mandamento de Jesus, quando diz ali piedade filial, relatando no capítulo 14, sobre o que Moisés falou ali no Êxodo. O mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É uma consequência da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Diz que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Olha o que Allan Kardec escreveu ali. A primeira essência da caridade é nós gostarmos da nossa mãe, dos nossos pais. Como que eu vou gostar de alguém se não vou gostar da minha mãe, do meu pai? Diz ali, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles. Então, quando ele diz honrai, é muito mais do que amar. Honrai é algo muito mais forte. O termo honrai encerra um dever a mais para com eles. É a piedade filial. Deus, dessa forma, quis mostrar que o amor se deve juntar ao respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Nós temos a passagem de Jesus, a lei do bom samaritano, né? Nós temos que começar, esse bom samaritano começar em casa, o respeito aos nossos pais. E no final ali do Evangelho, ele diz assim que nós, né, nesse mesmo capítulo de piedade filial, Allan Kardec ainda diz que a recompensa não é só da terra, porque quando Moisés falou que terá vida longa na terra, porque aquele povo, no tempo de Moisés, não acreditava em vida após a morte. E Allan Kardec, ele entra na piedade filial, nas últimas linhas ali diz ainda, que para que tenha as vidas boas nos céus, né? Então, que nós teremos algo de elevado em nossa vida, se caso nós cumprirmos a obrigação, né, de ter respeito e honradez aos nossos pais. Honrar o pai não é somente respeitá-lo, mas também assisti-lo nas suas necessidades, proporcionar-lhe o repouso na velhice, cercá-lo de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Então, é uma questão bastante séria o que acontece nos dias de hoje. O que nós temos visto nos dias de hoje? Muitas vezes, um pai e uma mãe é colocado num cômodo fora da casa, ou lá no final da casa, não fazendo a refeição com seus filhos. Muitas vezes tem visto isso.
Ah, não, mas ele derrama a comida aqui, sabe? Ele vai atrapalhar e acho que estão fazendo uma boa obrigação. Eu conheço uma senhora hoje, tem 84 anos, tem 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Os 3 filhos são aposentados, sabe? Vive bem, levanta. A senhora tem 84 anos, normal, caminha, toma banho sozinha, tudo mais, e foi colocada num asilo. Sabe? É de cortar o coração. Eu perguntei ela, vi ela na sacada de uma casa, lá de um dos filhos, pedi para ir lá em casa, para nós conversarmos, porque ela foi o que nos abrigou na primeira vez, abriu as portas para que nós fizéssemos o estudo da doutrina espírita. Sabe? Uma pessoa, um carinho do amor, fora do normal. Eu perguntei como é que está lá no asilo. Não foi fácil acostumar, não foi fácil. Daí eu perguntei, mas e como é que faz no final de semana? Cada final de semana, um filho vai me busca. Então, você veja bem, se é uma mãe daquela, se tivesse perdido as ideias, como dizia o passado, né, como tivesse pessoas complicadas, perdesse toda a sua condição, a sua consciência acamada, e os filhos não pudesse ficar lá bem mais atendido, tudo bem. Uma senhora que pode levantar, tomar um chimarrãozinho, você vê a alegria de você estar com uma mãe perto, né? E tem pessoas assim com o coração frio. E está escrito no decálogo, no mandamento de Moisés, a obrigação que nós temos que fazer com Deus, com os filhos, com os pais. Então, o que acontece? Quando nós recebemos nossos pais, é como fosse nós estivéssemos criando dentro de nós mesmos uma maternidade. Nós vamos adquirindo dos nossos pais algo que é trazido. Eles começam a ser referência para nossas vidas. Eles começam a ser referência para nossas vidas. Tem uma história que relata de um jovem, está no livro de Chico Xavier, Luz e Evangelho, parece. E ele relata a história de um jovem que estava numa enchente de rio, e aquele jovem entrou numa casa, e onde estava o verdugo. Verdugo. Coisa parecida, assim, um senhor de idade, procurava joias, mineração, tudo mais, e esse jovem achou, esse homem tem que ter dinheiro aí. E o que aconteceu com esse jovem? Uma distração do senhor, ele pegou, deu uma cacetada na cabeça do velho e jogou no rio. E procurou as gavetas e achou uma quantia considerável de dinheiro. E levou. Todo mundo achou que o senhor tinha morrido de morte natural. Ele se mudou da cidade, pegou dinheiro, montou um comércio. E lá para frente, ele veio a casar, e veio um primeiro filho. Quem que foi o primeiro filho? Aquele senhor que ele desferiu a morte. Então, na verdade, a família é onde nós temos pessoas, talvez, antagonistas, assim, antagonismo, você não consegue gostar daquela pessoa. Poxa, eu tenho meu irmão, parece que não me dá bem com meu irmão. Nós temos que ver que nós que temos as bênçãos do conhecimento da doutrina espírita, que traz a reencarnação, que traz que cada vez aqueles adversários, muitas vezes, são trazidos dentro do nosso lar para que nós possamos quebrar essa animosidade e começar a gostar, aturar primeiro momento, depois gostar e amar. Então, esse jovem teve o senhor de idade como seu filho. Então, a gente pergunta muitas vezes assim, puxa vida, minha mãe me faltou muita coisa, minha mãe, meu pai, poxa, poderia ter feito melhor por mim, mas eles deram o que tinham de dar, eles não tinham mais oportunidade, mais algo a mais para oferecer. Talvez, como tem uma história da Mafalda é um desenho que tem lá na Argentina, né? O que acontece muitas vezes, a Mafalda diz para a minha amiguinha dela assim, como é difícil, mas
entender esses adultos. Daí a amiguinha disse, mas os pais também, é muito mais difícil. Daí a Mafalda diz assim, não, é que nós entramos num filme pela metade. Como assim? Na metade, porque nossos pais já vêm uma vivência grande. E nós entramos na metade do filme. Nós não sabemos como é que nossos pais foram criados, qual a época que eles foram criados. Então, nós temos que entender que, se nós vermos todos os mamíferos hoje, tem uma dependência rápida dos pais. E por que nós vemos frágeis, ficamos anos e anos ali recebendo o carinho, o beijinho da mãe, o beijinho do pai? Para quê? Para que comece, muitas vezes, esses antagonismos ser quebrado ali. Ali é uma pessoa que talvez, no nosso meio, foi uma pessoa que, como diz ali aquele jovem, recebeu aquele senhor como filho, tinha que ali abraçar, embalar, porque ele deve ter feito um mal em vida passada e veio para uma própria família. Então, nós que conhecemos a doutrina espírita, se nós temos um antagonismo dentro da nossa casa, algo dentro de um familiar, de um irmão, que não me atura, que tem feito maldade para mim, tento, de todas as formas possíveis, quebrar essa encrenca e voltar à inimizade. Você veja bem, Chico Xavier, quando escrevia um livro, ele começou a escrever uns livros mais, digamos assim, dos espíritos mais elevados, e chamaram o Chico e diziam, Chico, nós não podemos escrever um livro, você tem um problema, tem uma manchinha aqui no peito. Mas como? É que da tua irmã, você tem uma animosidade com tua irmã. Mas tua irmã matou o cachorro lá. Porque Chico Xavier, ele trabalhava o dia inteiro, ia para o centro, ficava meia-noite, 1h, ia lá e ficava o cachorro mais 1h, o cachorro estava prestes a morrer. E a mãe dele, vendo a dificuldade do Chico, o sofrimento, eles vão matar esse cachorro, não vai viver mesmo. E matou o Chico. O Chico chegou lá, cadê o cachorro? Irmã, por que você fez isso? Não, você estava sofrendo, não ia viver mais. Daí o Chico ficou meio assim, mas deu aquele resquício dele, e foi o suficiente para ter aquela energia. E agora o que eu faço? O Chico falou para a espiritualidade superior, Emmanuel, você tem que dar um presente para ela. E eu dar um presente? Ela me fez uma maldade no meu cachorrinho? Você tem que dar um presente para ela. Veja o que ela quer. Foi lá e viu que ela queria uma máquina de costurar aqueles antigas, da Singler, sabe? Foi lá, era um preço exorbitante, comprou em várias prestações e deu para a irmã. Sabe? A irmã veio correndo, deu um abraço nele assim, veio uma luz assim, sabe? Quebrou tudo, pequenininho resquício que tinha, e a animosidade foi destruída, sabe? Era pequenininha, mas evitava ele de ter comunicação com espíritos mais elevados, como ele era para começar a escrever outros livros. Veja bem, pessoal, nós temos que quebrar, às vezes, essas encrencas, popularmente falando. Nós temos que perder muitas vezes. Nós temos o costume de não levar desaforo para casa. E dentro de uma família, a maior encrenca, pode notar, é dentro da família. A maior discussão, muitas vezes, um primo, é discussão de terra. Eu que trabalhei por muitos anos na vida militar, quase 30, o que eu vi na minha vida, presenciei de brigas por causa de pequena terra, sabe? Brigas entre irmãos, entre pais. E por que é isso? Nós, espíritas, agora entendemos. Nós entendemos que quando o laço mais apertado é onde mais precisa de caridade e de amor. Então, devemos nós, espíritas, principalmente, que temos o conhecimento da reencarnação, devemos sempre buscar o perdão nas pessoas. E os pais, é algo faraônico, porque ali nós recebemos ali uma semente do pai e da mãe, onde é germinado, onde talvez muita gente diz assim, eu não pedi para nascer. Nós imploramos para nascer. Imploramos para nascer. Sabe? Mas meu pai, você tem o pai certo, você tem a mãe certa para você. Mas a minha mãe fez muitas coisas, meu pai foi muito brabo, mas talvez esses pais rigorosos deram grandes homens. Talvez você, por ter algumas tendências, precisou ter um pai castrador, coronel ali, para evitar que você desregrasse para o mau caminho. Nada é por acaso nessa vida. Então, tenhamos consciência de que a espiritualidade de Deus não erra. Sabe? E vamos tentar pôr a caridade, primeiramente, dentro do teto do lar.
E o respeito por uma mãe, honrar o pai e a mãe, é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. É o primeiro ponto de nós começarmos a ser caridosos. Porque nós temos ainda aquela tendência de não ajudar, sabe? Eu dou uma gorjeta para alguém ali, mas eu dou para aquela pessoa sair. Mas nós, na verdade, é difícil fazer caridade. Eu lembro que nós começamos a fazer visita no hospital em Major Vieira, Hospital São Lucas, há 12 anos atrás. Eu comecei a ir 1 mês, 2 meses, perder a vontade, mas será que está valendo alguma coisa? Estou indo no hospital, fazia 2 anos que estava indo. Quando eu fui, dei o passe em 2 pessoas, choraram, agradeceram, puxa, como foi bom. Uma senhorinha dizia, puxa, estava te esperando hoje aqui para você fazer o passe. Quando você faz o passe, do melhor. Fui para casa com uma vergonha, sabe? Eu achando que não tinha valor aqueles passes. Então, e quando o Chico Xavier também, ele ia nos hospícios, ia nas casas, nos hospitais, falaram, Chico, nos hospícios deve estar muito obsessor lá. Não, o obsessor não está mais lá. Eles já conseguiram pôr no hospício, hoje não tem no hospício. Não, está a mãezinha dele lá. Quando eu faço oração para os doentes, a mãezinha me abraça e eu ganho mais um amigo espiritual, que em qualquer momento pode me ajudar. Então, hoje, já é cientificamente comprovado que fazer caridade é bom. Fazer o bem faz bem para você mesmo. Produz. Nós temos que começar, muitas vezes, trabalhar em cima disso. Né? Então, outras vezes o que acontece também é uma família que ela talvez pela separação, pela viuvez, e as pessoas não querem que o pai e a mãe tenham outro parceiro, tenham outro companheiro. Não. Eles querem eternizar aquela mãe. Sabe? Eles, não, mãe, você não vai casar mais, pai, você não vai casar mais. Eles são egoístas, sabendo que a pessoa precisa de um companheiro. Sabe? Temos que respeitar, todo o respeito para aquela pessoa que já se foi no plano espiritual. Mas nós devemos respeitar que aquela pessoa precisa de alguém, está precisando de uma companhia, talvez vai se ajudar muito, sabe? E nós queremos muitas vezes eternizar um pai e uma mãe e não queremos que o outro substitua. Um grande erro para nós, sabe? Então, ser mãe é algo assim, ajudar Deus, é co-criadora, né? A criação é construir uma oportunidade de um espírito vir. Um espírito vir. Nós temos na Terra aí 8 bilhões de pessoas, tem mais de 20 bilhões querendo reencarnar. Mais de 20. Sabe? E muitas mães, muitas vezes, ela tem que pegar e ver que naquele momento ali é sublime você ser mãe. Você tem que pegar, aceitar essa criança e curtir aquele momento sublime. E o que nós fazemos muitas vezes? Tem um livro aqui, Evolução em Dois Mundos, que diz aqui um relato aqui que eles falam o que nós fazemos com as nossas mães aqui. Ó. Lembra de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insondável, por ser natureza sublime. Então, veja bem, é uma coisa assim que não tem explicação, sabe? A grandiosidade de uma mãe, de um pai, trazer uma criança ali, a oportunidade que tem, aquelas crianças estão ali, desenvolvendo, crescendo, ou está trabalhando, ajudando o próprio crescimento espiritual aqui na Terra. Mas como que muitas vezes nós fazemos? Nós somos relapsos em nossas atitudes. E não entendemos muitas vezes a atitude dos nossos pais, queremos cobrar, queremos ter um pai, queremos ter uma mãe assim, sem defeito nenhum. Eles têm um defeitinho. Por que o meu pai fez isso? Eles cobram os efeitos de uma forma tão rigorosa. Ali no filme, no livro Paulo Estevão, quando Gesiel e Abigail, né, o pai deles põe fogo nos terrenos ali, e daí ele é preso. Gesiel parece-me que é colocado nas galeras para remar. Abigail é colocado em outra família. Eles não repreendem o pai. Eles não ficam bravos com o pai. Sabe? Por mais que o pai tenha feito algo errado. E diz assim uma frase do Sigmund
Freud que diz, né, pai da psicanálise, ele diz que um dia ele foi comer um peixe, e chegou para comer o peixe lá, sabe, e viu que o peixe estava atorado a cauda e a cabeça, mas a forma era grande. Ele perguntou assim, olha, realmente o peixe está muito bom, mas por que atorou a cabeça e a cauda ali? Ah, é a minha mãe que me ensinou essa receita. Ah, sim. Daí pegou e, onde que tua mãe mora? Foi na casa da mãe. A mãe disse a mesma coisa. Não, a minha mãe me ensinou essa receita. E foram na matriarca. Ele foi atrás. Perguntou para a senhora fez o peixe, ensinou para sua mãe, está com a sua filha, mas por que esse peixe atoraram a cabeça? Ah, não, porque a forma era pequena. Então, muitas vezes os pais, eles vieram com a educação, sabe, passando para um lado para o outro, e nós também, às vezes, nós fazemos isso. Nós temos que começar a investigar, como Allan Kardec fazia. Ser investigativo, perguntar realmente o que está acontecendo. Então, piedade filial, né? Vamos ter respeito, por mais que nossos pais estão agindo e agiram errado. Amor, carinho, assistência, sabe? Não aquela assistência assim, eu fiz a minha obrigação. Não, assistência com amor, sabe? Porque é uma dádiva nós estarmos aqui reencarnados. Num momento crucial para a humanidade, onde estamos iniciando o processo de prova e expiação para regenerador, sabe? Então, precisamos hoje fazer valer a pena essa reencarnação. Emmanuel diz que poucas reencarnações são completistas. O que é completista? Completista é aquele que reencarna, cumpriu passou de ano, digamos assim, uma faculdade. Os jovens que fazem faculdade, aí, passam das matérias, né? E daí passou todas as matérias, completista. Aqueles que ficou umas pendências, ficou 3 pendências, no outro ano ele escolhe. Você quer fazer as pendências, quer vir numa reencarnação bem fraquinha, ou quer pegar mais 10 matérias e mais 3 pendências, daí é pesado. Então é assim. Tem reencarnação que é forte, é pesada, porque você ficou devendo e tem que pular mais um ano. E tem reencarnação que as pessoas às vezes pensam, não, eu quero só mais fraquinho, porque eu não tenho condição de suportar tamanho, envergadura da reencarnação. Então é assim a vida. Então, diz também ali a ministra veneranda, né, também novamente diz assim, na Terra, a veneranda é no nosso lar, sabe? Ela passou uma preleção ali, diz bem assim o que ela falou aqui. Na Terra, quase sempre as mães não passam de escravas do conceito dos filhos. Raro lhes entendem a dedicação antes de as perder. Olha o que a veneranda falou. É lindo, sabe? Então, nós, muitas vezes, no final de ano, no final de semana, aí nós fazemos churrasco, a mãe está lavando, arrumando e tudo mais. E o que acontece? A mãe está se virando nos 30, como diz popularmente falando. Está se virando nos 30. E os jovens, os filhos, neto, come, enche a barriga, deita lá no sofá, e a mãezinha lava. Se chegar na mãe e dizer assim, mãe, deixa, não vai se envolver, deixa nós lavar aqui. Ela vai dizer o quê? Não, eu lavo, claro que ela vai falar. Mãe, vai lá conversar com seus filhos. Sabe? Nós temos que fazer isso. Quanto essa mãe sofreu, né? Quanto ela passou, qual é a história dela. Sabe? Então diz aqui na passagem, carta de Paulo aos Efésios, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento, e venha acompanhado de sua promessa, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra, pois não deem aos seus filhos motivo de revolta contra vocês. Criem seus filhos, educando-os e corrigindo como quer o Senhor. Então, até Paulo, veja bem, Moisés, né? Jesus também, a dedicação que ele tinha com sua mãe, né? Nos momentos derradeiros da sua vida, na cruz, ali. A mãe dele, de forma alguma, chegou, pulou contra os guardas, se revoltou, viu que foi feito um julgamento daquela forma, daquela maneira, rápida, né? E ela seguiu as leis, acompanhou o filhinho lá, né? E a mãe, e Jesus ali, olhou para sua mãe e disse, eis a seu filho. Olhou para João, eis a sua mãe, dando a incumbência de cuidar, porque
ele era filho único, né? E tinha que ter alguém para cuidar da sua mãe. Então, a dedicação, como diz assim, a honrar de Jesus para com sua mãe, né? Se preocupando com a sua mãe, Maria, para que desse um atendimento, para que João era o discípulo mais novo de Jesus, fizesse a assistência. E muitas vezes a vida é assim, né? Mãe, né? Quando é criança, todo mundo quer puxar, né? E lá na frente fica dessa forma, né? Diz ali Emmanuel também, honrarai pai e mãe. Ali é psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Livros, mães. Honrarás teu pai. A lei determina, não te esquecerás, porém, que 9 meses antes que os outros te vissem na face, a tua presença na terra era um segredo da vida, entre o devotamento e o mundo espiritual. Então, nós temos muitas histórias, assim, muitos apontamentos na Bíblia, apontamento do Evangelho, muitos livros de Chico Xavier fala da grandiosidade de ser mãe e, principalmente, dos filhos, né? Abraçar seus pais, suas mães, com carinho e amor. Eu vou ler aqui Provérbios também aqui, está escrito aqui, eu tirei aqui, não coloquei Filho meu, Provérbios 6 e 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não abandone a instrução de tua mãe. Ata-o perpetuamente teu coração e pendura no pescoço. Guarda os conselhos do teu pai. Não esqueça a instrução de tua mãe. Pendura isso no pescoço, no seu coração. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, isto te guardarás. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são caminho da vida. Guarda o mandamento do teu pai e não abandones a instrução da tua mãe. Agora eu queria que vocês fechassem os olhos, quem quiser. Eu vou ler uma carta aqui, sabe, do Padre Cris. Eu achei interessante. Se concentre quem quiser. É uma carta muito bonita, simples, mas linda. Meu amado filho, meu amado filho, no dia em que esse teu velho ou velha não for mais o mesmo, tenha paciência e compreende-me. Quanto derramar comida sobre a minha camisa e me esquecer como atar meus sapatos. Tenha paciência comigo. Lembra-te das horas que te passei a ensinar-te a fazer as mesmas coisas. Quando estiveres reunidos, sem querer fizer minhas necessidades, não fiques com vergonha de mim. Compreendas que não tenho culpa nisso, pois já não posso controlar quantas vezes pacientemente eu te troquei as roupas, te limpei, te quis sempre limpinho e cheiroso. Não me reproves se não quiser tomar banho, mas tenha paciência comigo. Lembra-me dos momentos em que te persegui, os 1000 pretextos que você inventava para me convencer a não tomar banho. Quando me vires inútil, ignorante às frentes das tecnologias, não sabendo mexer direito no computador, no celular, peço-lhes que me dê todo o tempo que seja necessário. E não me critiques com um sorriso sarcástico. Lembra-te que fui eu que te ensinou tantas coisas. Ensinei a comer, a vestir, a andar. E isso é o resultado do meu esforço, da minha perseverança. Se em algum momento, quando conversarmos, eu me esquecer do que estávamos a falar, tenha paciência. Não grite comigo. Não me ajude a lembrar. Talvez a única coisa importante para mim naquele momento seja o fato de ver você perto de mim, dando-me atenção. Se alguma vez eu não quiser comer, que você saiba insistir com carinho, assim como eu fiz tantas vezes contigo, que também compreendas que com o tempo eu não terei dente forte nem agilidade para engolir,
e você deverá pôr a comida na minha boca. Tenha paciência comigo. E quando minhas pernas falharem por estarem tão cansado, eu já não conseguir mais equilibrar com ternura, dar-me a tua mão para me apoiar, como eu fiz quando tu começares a caminhar com tuas perninhas tão frágeis. Se algum dia me ouvires dizer que não quero mais viver, não te aborreças comigo. Algum dia entenderás que isso não tem nada a ver com o teu carinho ou com o quanto eu te amo. Compreendas que é difícil ver a vida abandonando aos poucos. E meu corpo, que é duro, admitir que já não tenho mais vigor para correr ao teu lado ou tomar-te nos braços como antes. Sempre quis o melhor para ti e sempre me esforcei para dar o teu mundo fosse mais confortável, mais belo, mais florido. E até quando me for, deixarei deixado para ti outra rota em outro tempo. Mas estou certo, estar sempre presente no teu pensamento. Não te sintas triste ou impotente por me veres assim. Não me olhes com cara de pena. Dá-me apenas o teu coração. Compreenda-me. Apoia quando começasse a viver e me dará muita força e coragem. Da mesma maneira que te acompanharei no início da tua jornada. Peço que acompanhes para terminar a minha. Trata-me com amor e paciência. E eu te devolverei um sorriso de gratidão, com imenso amor que sempre tive por ti. Atenciosamente, seu pai, sua mãe. Meus irmãos, você que tem sua mãe, seu pai, no plano espiritual, faça uma reza hoje. Põe o coração assim e faça uma oração. Muito obrigado. Muito obrigado por ter servido a mim, por eu estar aqui nessa encarnação. E se você tem o seu pai, a sua mãe, vão lá e abrace. Abrace forte. E diga assim, eu tenho vergonha de dizer que eu amo. Diga que ama, abrace. Abrace. Honra teu pai e tua mãe para que você tenha uma vida longa e Deus te faça muito feliz. Muito obrigado.